Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Hoje vamos conversar sobre um dos conceitos mais fascinantes e essenciais da fé cristã, mas que muitas vezes gera bastante confusão. É uma jornada que começa exatamente onde muita gente acha que a história termina, na salvação. Vamos juntos descobrir o que realmente significa santificação? É comum pensar na salvação como o grande objetivo final, a linha de chegada da fé. Mas e se, na verdade, a salvação for o ponto de partida, o início de uma transformação que dura a vida inteira? Entender isso muda completamente o jeito de viver e a fé no dia a dia. Para compreender esse assunto, é fundamental deixar claro os dois termos que são frequentemente confundidos: justificação e santificação. Essa distinção é transformadora. A justificação é como um veredito em um tribunal. É um ato único e instantâneo. No exato momento em que alguém crê, Deus declara justo. O status legal dessa pessoa diante dele muda para sempre. Já a santificação é uma outra história. Não é um ato único, mas um processo contínuo. Uma obra de Deus que dura toda a vida, moldando-nos diante dele dia após dia, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. A justificação muda nossa posição diante de Deus, de culpado para justo. A santificação muda nossa condição interior, transformando nosso coração. Uma é o evento, a justificação. A outra é a jornada. Para visualizar isso, imagine uma corrida. A justificação é o tiro de partida, o momento em que somos declarados aptos, perdoados e colocados oficialmente na pista. A santificação é a corrida em si, a maratona que corremos pelo resto da vida. E aqui está o segredo. Não corremos com a nossa própria força, mas com a força que Deus nos dá a cada passo. Essa jornada se divide em duas fases inseparáveis. Santificação posicional acontece na salvação por causa de Cristo. Somos declarados santos aos olhos de Deus. É um fato, um status. Santificação progressiva é a experiência diária, a caminhada prática em que nos tornamos, na vida real, aquilo que já somos por posição. Esse padrão, primeiro a posição, depois a prática, aparece claramente nas Escrituras. Na carta aos Efésios, por exemplo, Paulo passa os 3 primeiros capítulos falando sobre quem somos em Cristo, nossa posição. Só depois, no capítulo 4 a 6, ele fala sobre como devemos viver, nossa prática. Primeiro o ser, depois o fazer. Mas como colocar toda essa teologia em prática? Como essa nossa identidade se traduz em um estilo de vida real no cotidiano? O ponto mais importante é entender que o nosso esforço na vida cristã não é para ganhar a salvação. A salvação é um presente gratuito de Deus. Todo o nosso esforço é uma resposta de gratidão por esse presente incrível que já recebemos. Nosso esforço não é para conquistar algo, mas para cooperar com o Espírito Santo na jornada de transformação que começa depois da salvação. As Escrituras nos mostram um roteiro claro por meio de disciplinas fundamentais para nos auxiliar nessa caminhada. E o estudo da palavra, que renova a mente e mostra o caminho, a oração, que nos mantém conectados à fonte de poder, comunhão, que funciona como uma academia espiritual, onde uns fortalecem os outros, e uma boa analogia é a do soldado. A vida cristã é muitas vezes descrita como uma batalha espiritual. Nesse contexto, a santificação progressiva, com suas disciplinas, é o treinamento para as lutas da nossa vida. E qual é o propósito final de tudo isso? Porque a santidade é tão central para a fé.
A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. A santidade não é apenas seguir regras. É o processo que nos molda à imagem de Deus e nos prepara para um dia estarmos plenamente em sua presença. Santificação é sobre nos tornarmos quem fomos criados para ser. Não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre caminhar na direção certa. Essa jornada é a maior evidência de que a fé que professamos é algo vivo, autêntico e real. E fica uma pergunta para reflexão. Como essa jornada de transformação, de se tornar mais parecido com Cristo, está se manifestando na sua vida? Comente aí.